Assalamu alaikum. Vou falar um pouquinho sobre o hadith. O que seria hadith? Na língua árabe, hadith é conversa, diálogo. E aí usa-se como narração. Hoje, hadith, quando fala-se hadith dentro da religião islâmica, é tudo aquilo que o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, disse, praticou, consentiu, e suas características física e moral, comportamental. Portanto, hadith, quando se coloca com conotação islâmica, conotação religiosa islâmica, significa tudo que é ligado ao profeta Muhammad. E como o profeta Muhammad a explicação do Alcorão, Deus no Alcorão Sagrado diz: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Então vocês têm, falando com os fiéis, vocês têm no profeta Muhammad um bom exemplo para quem quiser chegar a Deus, ao dia de juízo final. Portanto, se eu quiser aprender na prática o que é o Islã, o Alcorão, eu terei que seguir o profeta, eu terei que seguir o exemplo dele, os ensinamentos dele. E isso não é de se estranhar, isso não é diferente dos outros profetas, tanto que Deus enviou vários livros sagrados, porém, junto com o livro sagrado, ele enviou um mensageiro. E aí vemos Noé, você tem o profeta Abraão, você tem o profeta Moisés, você tem o profeta Davi, você tem Jesus, você tem Muhammad, que a paz de Deus esteja com todos eles, que foi enviado um livro sagrado, uma escritura revelada, uma escritura, e junto um profeta, um mensageiro que leva a mensagem. Porém, ele não tem a incumbência, esse profeta, ele não tem só o dever de narrar para as pessoas o livro sagrado. Isso qualquer pessoa pode ler, ela pega o livro sagrado, a escritura, e vai ler. A questão é mais do que isso, porque o livro sagrado, a escritura, ela constituída de várias regras gerais. Então, muitas pessoas não conseguem entender. Tá, e como é que eu vou entender essas escrituras? Como é que eu vou aplicar essas escrituras na minha vida? Por isso que existe o professor, existe o exemplo, existe o profeta, o mensageiro, que vai aplicar essas leis na sua vida, vai esmiuçar, vai detalhar, vai explicar na prática essas regras, tudo que Deus quer na escritura. Então, a escritura é a parte teórica e o profeta é o facilitador, ele é o professor, ele é o treinador, ele é a parte prática da religião. É assim, olhem, é assim que tem que praticar. Um exemplo básico disso na religião islâmica é que Deus ordena no Alcorão Sagrado que se faça oração. Porém, no Alcorão todo não tem a explicação como fazer a oração, os horários de fazer a oração, o que falar dentro da oração, em cada ritual, em cada parte, em cada momento da oração, não está explícito ali, explicado o que tem que fazer. Onde nós aprendemos todos esses rituais da oração, os momentos, tudo, é no hadith, é na vida do profeta, na fala do profeta, quando ele mostra e fala: olha, o wudu, a ablução, ela é feita assim, a oração, ela é feita assim, nesse momento, nessa postura, nessa posição, se fala isso. Então, a vida do profeta é a explicação da oração e a explicação. Eu dei só um exemplo, né? Eu falei só de um exemplo, agora tem vários exemplos. E como é que nós ficamos sabendo que esse hadith, essa narração, esse relato,
Como é que a gente fica sabendo que esse relato, essa narração é verdadeira ou não? Se ela condiz com aquilo que o profeta disse ou não? É a transmissão. Por isso que existe um processo, né? Um procedimento bem rigoroso que vai avaliar essa corrente de transmissão. Primeiro, quem ouviu do profeta e quem ouviu dessa pessoa que ouviu do profeta, quem ouviu dessa, e assim por diante. Toda a argola dentro da corrente ela é estudada e existem várias condições, vários quesitos que têm que ser levados em conta quanto à questão da mentira, se a pessoa era conhecida como mentirosa ou não, se era fidedigna, se era honesta, se era de boa memória, várias características que têm que estar presentes em cada pessoa dessa corrente para que nós tenhamos uma corrente fidedigna que comprove que essa narração ela é de fato do profeta, proveniente do profeta, é fidedigna, é correta. Mas até hoje nós temos sim, porque esse estudo dessas pessoas, a corrente, né, as argolas, são poucas pessoas. Por quê? Logo depois, muitas pessoas ouviram. Então, o que aconteceu? O profeta falava e várias pessoas estavam ao redor, que eram os companheiros. Para quem não tem familiaridade com esse termo, companheiro, então, chame por apóstolo, por exemplo, né, os que estão ao lado do profeta. Então, essas pessoas passavam adiante. E isso, logo depois, foi compilado, porque perceberam que haveria uma perda muito grande de ensinamentos. Com o passar do tempo, as pessoas iam esquecendo. Então, vieram sábios, compiladores, que compilaram, reuniram essas narrações todas, juntaram, e hoje você tem vários livros de compilações dessas narrações. Então, nós lemos essas compilações. Então, está muito próximo da vida do profeta Muhammad, para que não se percam. Então, Deus, no Alcorão Sagrado, ele disse, nós revelamos o livro e nós revelamos o livro e nós o asseguraremos e nós o guardaremos. Então, nós vamos dar segurança e preservação a essa religião. E faz parte da religião o hadith, a narração do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que a paz de Deus esteja com ele, está ligada ao Alcorão, é parte essencial do Alcorão. E aí, qualquer pessoa que venha negar a existência do hadith ou alguma coisa, ela deixa de ser muçulmana. Por isso que você tem nas compilações uma classificação, por exemplo, dos hadith, dessas narrações. Aquilo que é fraco e aquilo que é verdadeiro. Por quê? Porque você tem condições, você tem características, você tem classificações das pessoas, uma análise bem profunda, detalhada do comportamento da pessoa que está narrando, se é fidedigno ou não. Então, você tem narrações verdadeiras e tem aquelas que são mentirosas, inventadas. Então, elas todas, e tem várias compilações de todas as narrações que são mentiras, que não são verdadeiras, que o profeta não disse. Compilações para que as pessoas possam analisar e identificar, para que elas não sejam transmissoras de algo errado. Então, qualquer pessoa que nega a existência do hadith como parte da religião, ela deixa de ser muçulmana. Porque o hadith é parte essencial do Islã. Parte essencial do Islã. Não tem como ser muçulmano sem passar pelo hadith.
Não tem. Deus, no Alcorão Sagrado, disse sobre o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e Deus está falando no Alcorão Sagrado, está confirmando, está exigindo que, que as narrações do profeta sejam escutadas, sejam seguidas. Por quê? Porque Deus diz no Alcorão Sagrado, ele não fala por si só, por seu bel prazer, porém, lhe é revelada a mensagem. Então, Deus revela ao profeta que o profeta acaba divulgando. Porque se for diferente disso, quem nega o hadith, quem nega as narrações do profeta, está também negando o Alcorão, porque o Alcorão também foi revelado ao profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, e ele divulgou. E assim estará negando também o Evangelho a Jesus, está negando Jesus, estará negando Moisés, estará negando Davi, estará negando também Abraão e todas as Escrituras, porque as mensagens foram reveladas a esses profetas e eles ou anotavam ou outros anotavam que escutavam deles. Perfeito? Então, é muito importante as pessoas não se deixarem levar por essas coisas. Na história, se você vê na história, isso já aconteceu em vários momentos. Vinham trazer os boatos, não, e aí uma teoria de que, não, a gente só acredita no Alcorão. O hadith, não, porque tem muita coisa, pode ser verdadeiro, pode ser... Isso é falta de conhecimento. Quando a pessoa tem falta de conhecimento na religião, aí qualquer ideia cola nela. E ela adota qualquer um. Basta ser um pouquinho lógica para ela, porque ela tem pouco conhecimento. Então qualquer coisinha, qualquer explicação passa a ser lógica, mesmo que seja uma mentira. Então, o que eu aconselho é que as pessoas conheçam, para não passarem vergonha, né? Falar com muita convicção algo sem ter estudado esse tema, sem ter se aprofundado nele, e acaba falando, e a pessoa acaba saindo fora das fronteiras do Islã, sem ela perceber, muitas vezes de boa fé. Então, não alegue, não transmita, né, coisas sem conhecimento. E o melhor é você ter um sheik que idôneo, um sheik de conhecimento, renomado, para que você, de confiança, para que você adquira conhecimento verdadeiro, para que você não compre gato por lebre, ou ache que isso está certo e você acaba transmitindo tal, e às vezes é mentira. Eu vejo muitas pessoas copiando umas das outras, ou sites. Tem que tomar bastante cuidado com isso. Conhecimento é o alimento do nosso cérebro, que vai afetar na nossa fé, que vai afetar no nosso comportamento. Eu não posso me alimentar de qualquer fonte. Perfeito? Então, esse é meu conselho a todos os meus irmãos, que sejamos pessoas corretas, coerentes, que sigamos a ordem de Deus para seguirmos os ensinamentos dos profetas e do profeta Muhammad, que a paz de Deus seja com ele, para que a gente possa realmente chegar à felicidade, chegar ao verdadeiro conhecimento, chegar ao entendimento correto da religião e dessa forma sermos felizes nessa vida e na próxima. Que Deus guie a todos. Assalamu alaikum.